Olá, meus queridos alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de ciências dessa semana. E hoje, na nossa aula, nós vamos iniciar o capítulo 2 do conteúdo de vocês, que se encontra aí na página 156. Então, no capítulo 2, ele vai falar um pouquinho sobre os usos da água. Então, que usos a gente faz desse componente que existe na natureza, que é tão importante para a nossa sobrevivência, não só nossa, mas de todas as espécies vegetais e animais, não é? Então, a água é utilizada para diversas coisas, como a gente já sabe, não é verdade? Então, que usos a água tem? O que a gente precisa saber sobre os usos da água? É o que a gente vai ver hoje na nossa aula, tá bom? Então, se vocês observarem esse conteúdo, ele traz algumas imagens que daqui a pouco mostrarei no livro para a gente pensar um pouquinho. E mostra a importância da água em diversos fatores, em diversos locais, não é? O primeiro deles, ele mostra aí o uso da água como fonte de energia. Então, em que sentido a água é utilizada como fonte de energia? Através das hidrelétricas. Então, a água ela é utilizada como fonte de energia nas hidrelétricas, que são usinas que produzem energia elétrica. Como é que essa energia é produzida? Quem sabe? E aí? Essa energia é produzida através da força da água. Então, uma das vantagens é que é uma fonte de recurso de energia renovável, não é? Uma fonte de energia renovável, porém, ela modifica muito o ambiente que se constrói uma usina hidrelétrica, podendo causar, alterar o habitat de muitos animais que ali vivem, tá? Muitos seres vivos que ali vivem. Então, no Brasil, a maior parte da energia que é produzida, que abastece o Brasil, vem das hidrelétricas, que são as usinas que produzem energia elétrica a partir da força da água, tá bom? Então, a desvantagem é que para ser utilizada a hidrelétrica, elas são construídas grandes barragens e essas barragens muitas vezes prejudicam o habitat, tá? Além de como fonte de energia, nós também podemos observar o uso da água na agropecuária. Então, a agropecuária é uma atividade rural, tá? Uma atividade do campo, que consiste na plantação, não é? E criação de animais. Então, a água aqui é utilizada também na agropecuária. Então, essa água ela é utilizada tanto para plantações. A gente às vezes até pensa que não gasta, né, muita água para plantação, mas ela representa um dos maiores locais em que são colocado água. Por quê? Porque além daquela água que é necessária para irrigação, depende também muito do regime de chuvas do local para aquela plantação. E isso interfere diretamente no ciclo da água, não é, gente? Não viu? Além disso, a água também é utilizada na indústria. Então, em que sentido a água pode ser utilizada na indústria? E aí? As indústrias também utilizam a água para produzir os seus produtos, não é? Então, tanto de, por exemplo, de medicamentos, alimentos, tudo isso é passado por processos industriais em que fazem uso da água para a sua produção, tá bom? A água também é utilizada como abrigo. Então, em que sentido a água é utilizada como abrigo? Abrigo é um local onde se vive, não é assim que a gente entende por abrigo? Então, a água também é utilizada como fonte de abrigo. Para quem? Para várias espécies de animais aquáticos, não é? Que vivem nos mares, nos rios, nos oceanos. Então, a água é utilizada como fonte de abrigo porque é moradia de muitas espécies vegetais e animais. Ok? Além disso, nós podemos observar também no conteúdo que a água é utilizada como fonte de renda. Então, em que sentido a água é utilizada como fonte de renda? Quem sabe, gente? Vamos lá, vamos pensar. A água é utilizada como fonte de renda no sentido de que muitas pessoas sobrevivem através da atividade da pesca, tá? Da pesca que é extraída da água. Então, a água também pode ser considerada uma fonte de renda, porque a partir delas muitas famílias sobrevivem à custa da pesca, tá? Que é encontrada nos rios e mares, ok? Tudo tranquilo até aí? Agora nós vamos acompanhar esse conteúdo do livro, que aqui vai mostrar para vocês essas imagens com maior clareza para a gente observar aqui, e em seguida
A tia também vai explicar para vocês como nós iremos fazer a atividade da página 159 juntinhos e também a RA que se encontra aí falando sobre o abastecimento de água. Acompanhe. Então, veja só, gente. Aí ele vai explicar um pouquinho sobre os diferentes usos da água, não é? Então, aí no capítulo, vocês podem responder. Aí, como abrigo para várias espécies de animais e vegetais, não é? O funcionamento de uma hidrelétrica, vocês podem observar aí na página 157, a ilustração, a representação, não é? Mais um pouco embaixo, a gente tem aqui alguns exemplos de usinas hidrelétricas, a de Itaipu e o reservatório de água com baixo nível, além do necessário, né? Na próxima página, vocês podem observar aí uma imagem, a água como fonte de renda através da pesca. E também a agropecuária. A gente vê a água sendo utilizada na indústria. E essa atividade da página 159 que nós vamos responder juntos, tá bom? Olha só o que ele diz. Muitos dos alimentos que consumimos diariamente vêm da agropecuária. A quantidade de água necessária para a produção desses alimentos varia. Observe o infográfico a seguir. Então, lembra o que é o infográfico? É um tipo de gráfico mais elaborado, não é assim? Contém mais informações, ele é bem mais claro, mais fácil de entender. Então, o título desse infográfico é a água que você não vê. Você consome sem perceber. Veja o quanto de água potável é necessário para produzir itens do seu cotidiano. Então, o que é que vocês vão fazer agora? Vou pegar o caderno de vocês, faz o cabeçalho bem organizado e põe a atividade da página 159. Essas questões é para vocês responderem no caderno. Com base na observação desse infográfico, onde tem a quantidade de água utilizada para a produção de 1 quilo de batata, 1 quilo de banana, 1 litro de leite, 1 quilo de arroz, 1 quilo de carne de frango, 1 quilo de queijo, 1 quilo de carne de boi e 1 quilo de manteiga. Então, vocês já pensaram o quanto de água é utilizado para a produção desses alimentos? Então, ele diz assim, quais produtos precisam de maior quantidade de água para ser produzidos? Então, a gente vai olhar aqui a quantidade de água que cada um necessita. Com essa observação, nós percebemos que a manteiga, não é, bem maior, ou a carne de boi, o queijo e a carne de frango são os alimentos que precisam de mais água para serem produzidos. Já na letra B, ele pergunta o que há em comum entre esses alimentos que precisam de maior quantidade para serem produzidos. O que há de comum, em comum entre eles? E aí? Esses alimentos são o quê? De origem animal, não é? Então, a manteiga tem origem animal, carne do boi, queijo, a carne do frango. Então, por que será que esses alimentos de origem produzidos? E aí? Eles necessitam de mais água para serem produzidos, gente, porque esses animais aí, eles já precisam, utilizam da água antes mesmo de o alimento, não é? Por exemplo, para produzir a manteiga. A manteiga vem do leite, que vem da vaca. Então, esse processo gera muito mais consumo de água. Já na letra C, ele pergunta: por que você acha que na produção de alguns alimentos utiliza-se maior quantidade de água? E aí? Olha só, os animais possivelmente, né, utilizam a água para se alimentar durante todo e em seguida para a produção do alimento que é derivado dele, utiliza mais água ainda, não é? Então, respondam aí a letra A, B e C no caderno. Então, olha só, turminha, nessa página 160, nós também observamos aí que tem uma RA, então nós vamos fazê-la agora, observem, tá? Ele se chama Diminuindo o Desperdício de Água. Parece que estão desperdiçando muita água na sua casa. Aplique os conhecimentos que adquiriu nas aulas de ciência e ajude sua família a economizar água. Então vamos lá, prestem atenção.
Então, gente, nessa RA que vocês acabaram de observar, vocês perceberam que a personagem que estava ali na história, ela ia dando orientações a pessoas da família dela sobre o uso da água, não foi isso? Então, é o que vocês vão fazer na tarefa de casa, que se encontra aí na página 160. Vocês vão observar atentamente como a água é usada por você e por seus familiares nas atividades diárias na sua casa durante 3 dias. Para isso, verifique se. Aí vocês vão verificar se há cano quebrados, se há desperdício de água ao tomar banho, ao lavar calçadas, automóveis, tá? Há gastos de água em atividades que não seria necessário. Então vocês vão anotar, fazer anotações durante 3 dias e na nossa próxima aula a gente vai fazer a letra A e a letra B, tá bom? Então essa atividade da página 160 é somente observação e registro no caderno do que vocês observaram. Tá certo? Com relação aos usos da água. Façam a leitura da atividade para vocês ficarem por dentro, tá bom? E a letra A e a letra B a gente vai fazer na próxima aula, ok? E nessa RA também vocês viram que fala um pouquinho sobre o abastecimento de água. Então, o abastecimento de água, ele vem de onde? De onde é que vem essa água? Então, a água ela precisa ser passada pela estação de tratamento de água para então ser distribuída para as casas das pessoas. Lembrando também que o volume de chuva interfere muito na conta de água da nossa casa, na disponibilidade da água também. Por quê? Porque são as águas de chuva que abastecem os rios, né? E lembrando também que essa água desses rios precisa ser levada para a estação de tratamento de água para poder tornar uma água potável, que é aquela água própria para o consumo humano, não é assim? Além dessa atividade de observação e dessa que a gente já fez juntinhos hoje, nós também iremos fazer a página 161, a qual vocês irão observar essas imagens e criar legendas instrutivas sobre o correto uso da água, tá bom? Não esquece de tirar uma foto das atividades e mandar para a Tia Ju. Na nossa próxima aula, nós vamos socializar e realizar atividades da página 160, ok? Então, um grande beijo, turminha, e até a nossa próxima aula.